Capítulo 10. O sorriso de um anjo. Neste vai e vem da vida, trabalhando nos centros espíritas, comecei a ser chamado de irmão José, pai José, amigo José, etc. Um dia, em uma casa onde prestávamos caridade, vejo entrar uma senhora acompanhada de uma menina linda, de olhos azuis e cabelos dourados. Reconheci a moça. Era Lúcia. Sim, mestre Pedro havia interferido no destino da criança que ela carregava no ventre. Ela estava sentada do lado de fora. Pedi a uma irmã que a chamasse, pois eu queria falar com ela. Assustada, ela veio até mim. Após abençoá-la, brinquei com ela para deixá-la tranquila e à vontade para ouvir o que eu tinha a dizer. Você tem um anjo em sua vida que não merece esses pensamentos negativos, minha filha. Ela, assustada, respondeu: Não entendi o que o senhor quis dizer com pensamentos negativos. Você sabe sim, minha filha. Falo do que você está tramando contra o pai de sua filha. Na época em que lhe propôs passar a paternidade de sua filha para o amigo, você aceitou por conveniência. Portanto, você errou tanto quanto ele. O pai biológico de sua filha é rico e famoso, mas muito infeliz. Sua filha respeita e ama o pai que você apresentou a ela em vida. Esse é o pai de que ela precisa. Sua situação financeira não está boa, mas com calma você vai superar todos os obstáculos que lhe causam preocupações. Você tem a sua casa e uma pensão que dá para vocês se manterem, não é mesmo? Ela ficou pálida de susto e me perguntou: Como o senhor sabe tudo isso da minha vida? O João já esteve aqui falando com o senhor? Não, filha. O João não esteve aqui falando comigo. Bem que eu gostaria. Mas sei que ele é um médico ocupado com o seu hospital e a sua família. Não faça isso que está em seu pensamento. Não será bom para você, muito menos para sua filha, que não merece passar por isso. Deixe as coisas como estão. Procure mais por Deus em sua vida. Você é jovem e ainda poderá refazer a sua vida encontrando um bom homem que a fará feliz. Lúcia desabou a chorar. Ela tinha ido até lá em busca de um conselho, apesar de estar sendo assediada por irmãos que desejavam vingar-se de Mário, o pai biológico de sua filha. Ela era uma moça de bons princípios, havia sido guiada por Deus, que era sua fonte de luz, e ainda recebeu a nossa ajuda. Alguns dos irmãos que se serviam dela também receberam ajuda e orientação ali mesmo. No início, eles não quiseram fazer acordo, mas, por fim, cederam aos conselhos dos mestres. Lúcia trouxe a sua filha até mim, uma mocinha meiga e linda. Abracei aquela criatura e senti uma saudade forte em meu peito. Como poderia acontecer isso? Enquanto alisava o seu cabelo loiro, vi que aquele anjo era a pessoa de que Pedro falava todos os dias enquanto estávamos no presídio. Mas, desde que o encontrei à beira-mar, nunca mais havia ouvido o mestre reclamar a falta dos seus entes queridos do passado. Talvez estivesse conformado em viver longe deles. Será que ele, sendo um mestre, não saberia da existência da menina ali entre nós? Interferiu no seu nascimento, mas não saberia que ela era quem ele procurava? Elas foram embora e eu terminei as minhas tarefas com os encarnados. Depois que eles foram embora, nós, espíritos, continuamos dando os primeiros socorros, transportando os doentes, instruindo aqueles que buscavam a verdade. Alguns encarnados, por falta de conhecimento e instrução espiritual, acreditam que os trabalhadores afastam-se e vão embora antes deles, o que não é verdade. O dia já clareava quando partimos para a colônia. Chegamos lá, encontrei Pedro, como sempre, envolvido com o seu trabalho. Fiquei ensaiando uma maneira de perguntar a ele se sabia da presença de Raquel. O espírito, mesmo sem capacidade ou autoridade espiritual,
registra e capta facilmente os retratos falados por outros espíritos. É assim que encontramos facilmente as pessoas indicadas por eles. E eu estava tão tenso e nervoso que o mestre, percebendo, perguntou-me: Está acontecendo alguma coisa com você, José? Está distraído com o seu trabalho? Veja só o que você fez. Espalhou todo o plasma recolhido para os exames. Por sorte, já estão identificados. Para que se compreenda essa história de material, explico. Quando estamos trabalhando nos centros espíritas, muitas vezes recolhemos materiais humanos e os transportamos para os laboratórios espirituais, onde são feitas análises profundas antes de iniciarmos um tratamento adequado. Por isso, é necessário que todas as pessoas que buscam a cura de suas moléstias compreendam essa questão. Não é indo uma vez em um centro espírita que se fica curado. Dependendo da doença, leva-se mais ou menos tempo. Pedi desculpas ao mestre, prometendo ter mais cuidado com os materiais colhidos, pois de fato essa é uma responsabilidade enorme que assumimos perante nossos superiores. A vida das pessoas é uma joia preciosa de que não podemos descuidar. Quando terminamos o trabalho, fui até o jardim. Estava lá matutando como iria perguntar sobre Raquel, quando ele apareceu e me fez um convite. Faz tempo que não vamos à beira-mar, nem à nossa cabana no alto da montanha. Vamos lá fazer uma visita? Com todo prazer, mestre. Saímos volitando. A brisa fresca do fim da tarde batia em meu rosto, dando-me uma sensação de plena liberdade. Em determinado momento, mestre Pedro tocou o meu braço, me convidando a descer. Com a velocidade de um relâmpago, ele chegou a um local em que haviam vários policiais armados com metralhadoras, acompanhados de cães de guarda, e também um círculo de curiosos entre encarnados e desencarnados. Mestre Pedro, pedindo licença, passou pela barreira policial. Eu o seguia aflito. Estava apavorado, pois sempre tive receio de policiais. O que o mestre estava fazendo ali? O trabalho era da polícia. Entramos em uma sala. Havia 2 rapazes com os olhos vermelhos e tremendo da cabeça aos pés. E apontavam suas armas para o ouvido de uma jovem senhora e de uma menininha de uns 5 anos e gritaram: Se tentarem alguma coisa, nós atiramos nelas. Queremos negociar com fulano de tal. Se ele atender às nossas exigências, tudo bem. Caso contrário, as 2 serão mortas. A menina chorava, tossia, engasgava-se e estirava os braços em direção da mãe. Aquele que segurava a moça gritou: Encosta essa peste aqui na mãe. Eu odeio o choro de criança. Virou para a moça e gritou: Faz sua filha calar a boca ou me livro dela já já. Detesto esse choro, irrita. A mãe então pediu: Por favor, moço, posso pegá-la no colo? Vai, pega logo, e faz calar a boca, respondeu o rapaz. A mãe, beijando o rosto da menina, falava baixinho no ouvido dela: Mamãe está aqui, filha, fique calma. Logo, logo nós vamos sair daqui, está tudo bem. A menina acalmou-se ao abraçar a mãe. O outro rapaz, vendo-se livre da menina, perguntou ao parceiro: Posso ir ao banheiro? Estou nervoso, cara. Deu dor de barriga. Vai e volta logo, seu idiota. Não posso ficar aqui sozinho e eu também estou querendo fumar. Volta para você revezar comigo. Eu olhei para mestre Pedro e falei: Eu pego aquele que foi para o banheiro. O senhor pega esse aí na janela. Mestre Pedro, olhando para mim, respondeu balançando negativamente a cabeça: José, nós somos espíritos. O que você está vendo nas mãos deles é físico. Como você vai transformar esse revólver em algo espiritual e invisível? Acalme-se, José. Você está mais nervoso do que eles. O que você aprendeu na escola espiritual? Vamos matar e nos livrar de todos os encarnados que nos causam aborrecimento? Estamos aqui para ajudar todas essas pessoas. O que somos, José?
Juízes? Vamos rezar e pedir ao nosso Pai por esses irmãos que estão precisando de ajuda. Perdão, mestre Pedro. Graças a Deus, o Senhor tem luz e sabedoria. Se eu fosse seguir os meus instintos, hoje mesmo estaria de volta àquela cela, pois eu já estava pensando em matá-los, respondi. Suando, espírito também sua. Pensei confuso. Belo passeio esse nosso. Saímos para ir à cabana e ao mar, mas agora estamos no meio dessa confusão, com bandidos, policiais, vítimas e curiosos. Olhei em direção à janela e do lado de fora estavam alguns marginais espirituais rindo e gritando: "Não desanimem, companheiros. Vocês vão conseguir. Nós estamos aqui para lhes dar apoio. Tomem cuidado com esse luminoso metido. O outro a gente distrai facilmente. Não passa de um bobão." Aquele comentário me deixou vermelho de raiva. Mestre Pedro, com um olhar reprovador, me pediu para baixar os olhos e orar. Ele estendeu as mãos em direção aos 3 que estavam do lado de fora da janela e logo vi alguns soldados espirituais algemando-os. Saíram jurando vingança e gritando palavrões. A menina adormeceu no ombro da mãe. A moça, em silêncio, orava. Ela recebia as vibrações de Pedro e irradiava luz, cobrindo o marginal que apontava a arma para sua cabeça. Ele estava nervoso. Secou o rosto na manga da camisa, jogou o cigarro fora e gritou para o comparsa: "Traz uma cadeira e um copo d'água para esta mulher." Ela sentou-se com a garotinha adormecida em seu ombro, tomou o copo d'água e agradeceu ao rapaz. Ele estava ofegante, cansado. Bebeu água também. Sem tirar o revólver da cabeça da moça e os olhos da rua, começou a falar: "Moça, eu não quero fazer mal nenhum à sua filha, pois também sou pai. Só estou querendo esse dinheiro para acertar minha dívida com o traficante. Ele apoderou-se de minha filha e me deu um prazo que termina hoje. Se não entregar o dinheiro, minha filha será morta. Ele mata mesmo. Já fez isso muitas vezes. Entende por que eu preciso manter você aqui como garantia?" "Não tenho saída, moça." "Sim, eu entendo," respondeu ela calmamente. "Pela minha filha também sou capaz de tudo. Fique calmo. Eu conheço o meu marido. Ele não vai lhe fazer mal algum. Vou pedir a Deus pela sua filhinha. Nós somos espíritas, e se o Pai nos preparou este caminho, é porque podemos ajudar vocês." Mestre Pedro irradiava luz sobre eles. Vi os olhos do bandido se encherem de lágrimas, pois ele se lembrou de quando menino ter ido com a sua avó em um centro espírita. O empresário, marido da moça, desceu do carro. Os jornalistas o cercaram, fazendo 1000 perguntas. Apesar de estar tenso, ele parecia seguro. Disse ao delegado que acompanhava as negociações que ele se entregaria no lugar das duas, pedindo que eles as libertassem. O rapaz que apontava a arma, instruído por mestre Pedro, respondeu sem pensar: "Eu liberto a menina, mas o senhor vem no lugar dela. A moça fica." O pai aceitou a proposta. A avó da garota recebeu-a dormindo e logo o marido estava ao lado da esposa. "Você está bem, querida?" perguntou ele compadecido. "Estou sim, fique calmo," disse apertando a mão dele. Instruída pelo mestre Pedro, de cabeça baixa, ela disse calmamente: "Por favor, moço, ouça o que eu tenho a lhe propor. Eu e meu marido podemos ajudar a libertar a sua filha e a libertá-lo também." "Ah, é? E como é que a senhora vai me libertar e salvar a minha filha?" perguntou ele, demonstrando medo e cansaço. "Nós pagamos a sua dívida e podemos fazer isso agora. Nós fazemos a transferência do dinheiro para a conta que o seu cobrador indicar. Assim ele pode retirar o dinheiro imediatamente e devolver sua filha para alguém da família. Quando ela estiver em segurança, vocês se entregam e acaba o pesadelo de vocês. Eu lhe prometo que, enquanto você estiver preso, ajudarei a sua filha. Nada vai faltar para ela," respondeu a moça. "Use o telefone e negocie com o seu cobrador.
Ele recebe o dinheiro e devolve a sua filha, mas que tudo seja rápido. Alerte a ele que vocês estão cercados pela polícia e que, se for pego, não vai poder pagá-lo, mesmo correndo o risco de perder a sua filha. O outro rapaz, que suava e estava pálido, gritou: Carlos, você não vai cair nessa armadilha, vai? Belo negócio está propondo essa dona. Eu não quero passar a minha vida toda em uma cadeia só porque sou seu cunhado e resolvi ajudar. Mestre Pedro irradiava luz sobre eles. O rapaz falou com aspereza: Fica de olho na rua e nele. Eu vou tentar fazer o que a dona falou. Com a minha filha libertada, eu decido o que fazer. Ele ligou para o traficante, que respondeu: Transfere todo o dinheiro. Se cair certinho, eu vou mandar entregar a sua filha em casa. Não demorou mais do que meia hora e o traficante informou que havia devolvido a menina. Carlos ligou para casa, pediu para falar com a filha. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Voltou-se para a moça e disse: Eu vou libertar a senhora para ir cuidar de sua filha. Infelizmente, seu marido fica. Com a instrução de Mestre Pedro, ela respondeu calmamente: Se você deseja ajudar a sua filha, é preciso que se entregue. Esta é uma grande oportunidade que Deus está lhe oferecendo. Se você fugir, será sempre procurado. Jamais viverá em paz. Não vai poder acompanhar o crescimento de sua filha. Você me disse que faria qualquer coisa por ela. Ele transpirava, fumava e mexia os lábios. Olhou para a moça e a imagem de sua filha tomou conta de sua mente. O outro rapaz gritou: Carlos, não seja louco. Se formos pegos, estamos perdidos. Vamos exigir um carro e dinheiro. Saímos daqui acompanhados dos reféns e caímos fora. Os tiras nunca vão nos encontrar. Pedro irradiava uma luz azulada sobre ele. A moça estava calma. Apertou a mão do esposo, tranquilizando-o. O rapaz, lembrando do rostinho da filha, pensou: Se me entregar, vou ter chance de vê-la, mas se fugir, talvez nunca mais possa vê-la. Virando-se para o outro, falou de maneira ríspida: Entregue a sua arma. O quê? Ficou louco? Não vou entregar nada. Pedro, com as duas mãos em direção ao coração dele, disse: Entregue a sua arma, filho. Está bem, estamos perdidos mesmo. Entregou a arma para o outro, sentou-se no chão, cruzou as mãos sobre os joelhos, encostou a cabeça nas mãos e ficou em silêncio. O rapaz que comandava o assalto foi até a janela e gritou: Nós vamos nos entregar. Sairemos juntos com os reféns. Exigimos que os jornalistas e o promotor aqui presente nos deem garantia de vida. Receberam a confirmação das autoridades de que não seriam violentados. Iriam para o presídio, seriam colocados à mercê da justiça, mas não sofreriam danos físicos. Antes de sair, ele deu para a moça o endereço e o telefone de sua mãe, que era quem cuidava da filha, pois a mãe da menina a havia abandonado assim que ela nasceu. Puxou uma foto do bolso e deu para a moça. Ela prometeu que, independentemente de apontá-lo como sequestrador diante do tribunal e do processo judicial, manteria sua promessa e nada faltaria para a menina. Carlos jogou as armas pela janela e o casal foi libertado. Eles saíram de mãos dadas e, atrás deles, os dois rapazes com as mãos para cima. Os policiais correram ao encontro do casal enquanto os bandidos eram algemados. Carlos, olhando para a moça, disse-lhe: Perdoa-me, pelo amor de Deus. Eu jamais mataria sua filha ou a senhora. Nunca matei ninguém em toda a minha vida. Sou um escravo dos traficantes. Os policiais os empurraram para dentro da viatura. A moça ainda viu os olhos de Carlos cheios de lágrimas. Enquanto o carro da polícia saía com os prisioneiros, vi muitos soldados espirituais que fazem a ronda terrestre, aprisionando vários marginais do baixo astral que foram até ali com a intenção de provocar desgraça. Mestre Pedro cumprimentou os soldados um a um e, virando para mim, disse: Vamos continuar o nosso passeio? Ah, sim, o nosso passeio. Até me esqueci. Nessas alturas, a minha vontade mesmo era voltar para a colônia de olhos fechados para não ver mais nada.
Volitando com uma tranquilidade invejável, mestre Pedro comentou: José, tanto o encarnado quanto o desencarnado estão sujeitos a muitos contratempos. Nós não temos controle daquilo que pode ou não acontecer com nossos irmãos encarnados, nem conosco. Se tivéssemos esse controle, a Terra seria um paraíso para viver e todos os espíritos iriam querer encarnar. Pois iríamos barrar todos os acontecimentos ruins, só permitindo os bons. Não seríamos espíritos em evolução, e sim espíritos perfeitos e evoluídos. Isso é verdade, respondi. Nunca tinha parado para pensar nisso, mestre. Eu, por exemplo, tremo feito vara verde quando sou chamado diante dos nossos mentores, receoso do que vai acontecer. Nós ainda vamos fazer o passeio? Perguntei. Claro, foi essa a nossa programação, mas, como você bem viu, os espíritos não podem prever seu destino, muito menos o dos outros. Você poderia me dizer o que lhe espera amanhã, José? Mestre Pedro, o senhor tocou em um assunto sobre o qual eu ainda tenho dúvidas. Durante todo esse tempo de trabalho em muitas casas espíritas, fiquei sabendo que alguns irmãos procuram determinadas pessoas que jogam cartas, búzios, etc., instruídos por algumas entidades espirituais. O que o senhor me diz sobre isso? Esses médiuns que jogam cartas, búzios e tantas outras coisas que existem por aí precisam estudar o evangelho pregado por Jesus Cristo. Os guias espirituais, entidades, mentores ou o nome que queiram dar, não conhecem nem seu próprio futuro, porque este pertence a Deus. Como poderão saber o futuro dos outros? Esses jogos da sorte são sempre instruídos por espíritos do baixo astral, que se unem ao médium no sentido de vangloriar-se. Eles se apresentam com nomes conhecidos por muita gente, vasculham a vida do consulente em questão de minutos, pois o baixo astral possui equipamentos notáveis. Provocam coisas absurdas, tais como fazer os encarnados ligados a eles desenvolverem armas, bombas, etc. na Terra. Com as informações que têm, transmitem à mente do médium o que descobriram. Revelam segredos que só os consulentes conhecem. Sabem por que eles estão sofrendo. Então fica fácil inventar um futuro e enganar as vítimas, dando-lhes orientações absurdas. Como esses espertalhões revelam coisas que realmente estão registradas no livro da vida das vítimas, além de fatos que estão ocorrendo no momento, os tolos acreditam cegamente nas promessas do futuro. E é dessa maneira que eles arrastam muitos a cometerem desatinos motivados e instruídos por alguns poderosos seres das trevas. Por isso, nossos irmãos médiuns e consulentes precisam estudar e refletir sobre o que irá ajudá-los mais. Se é a presença de um mentor espiritual que instrui, guia, orienta e cura, ou se são conchas, cartas e outros tantos objetos bizarros. Pois é, meu caro José, tantas coisas erradas são praticadas em nome de Deus. Mas tenhamos paciência, pois aos poucos nossos irmãos vão se instruindo e compreenderão que Deus se manifesta nos corações puros e não nos enfeites das fantasias criadas pela mente humana, atraindo sofredores e espalhando os sofrimentos. E assim, conversando, chegamos ao alto da montanha. A cabana estava limpa e arrumada. O mestre fechou os olhos e plasmou 2 xícaras de café, oferecendo-me uma. O meu café não é tão bom quanto o seu, mas fiz com carinho. Engoliu o café em pequenos goles e continuou. Esta cabana me serviu de abrigo por muitos anos. Ainda me refugio aqui quando preciso esquecer as saudades que ainda carrego dentro de mim. Aqui eu me confesso com Deus. Sei que perdi qualquer direito sobre a criatura que é a minha própria razão de existir, mas o amor não acaba com o tempo. Hoje eu chego a acreditar que ela talvez seja eu mesmo, por isso não posso tê-la jamais ao meu lado. Talvez eu é que tenha deixado de existir. Está falando de Raquel? Perguntei de cabeça baixa. De quem mais poderia falar? Respondeu ele. Sinto amor por todos os filhos de Deus,
mas por ela eu ainda não descobri se é amor, loucura ou até mesmo uma doença espiritual. O fato é que eu vivo e me alimento de suas lembranças. Passou olhos por toda a cabana e continuou. Esteve aqui um amigo de longas jornadas. Ele encontrou quem esperava e partiram juntos. Esta cabana é conhecida pelos espíritos como o ponto de encontro dos grandes amigos e dos grandes amores. Levantando-se como se quisesse afastar as lembranças, convidou-me. Vamos até a beira do mar? Preciso sentir o aroma de suas águas. Eu concordei e fiz o sinal da cruz. Tenho esse hábito. Antes de entrar ou sair de qualquer lugar, faço o sinal da cruz em nome de Jesus, agradecendo. Mestre Pedro, em tom de brincadeira, falou: está agradecendo a Deus ou está com medo de que eu possa levar você a outro conflito da terra? Eu respondi rindo, rezando para chegar inteiro à beira do mar, rezando para voltar inteiro para a colônia e rezando para um dia ser igual ao Senhor. Saímos volitando, como se fôssemos dois pássaros lado a lado, e chegamos à beira-mar. Sentamos na nossa pedra preferida. Ficamos em silêncio. Eu observei o barco que trazia os pescadores. Meu filho voltava ao lar. A minha vontade era ir até o seu barco abraçá-lo, tocá-lo, mas eu sabia que não deveria atrapalhar a sua missão. O mestre, como se lesse o meu pensamento, disse: pelo menos, meu amigo, você pode vê-lo e tocá-lo, e isso é um privilégio que nem todos alcançam. Enchendo-me de coragem, perguntei: mestre, eu estava lembrando que um dia, por falta de conhecimento e experiência, quase deixei um anjo ser sacrificado. Não fosse o Senhor a me acudir. A filha daquele cantor famoso, lembra? Pedro ficou parado me olhando. Estou tentando lembrar, pois são tantos cantores famosos que tentam livrar-se dos filhos indesejados. Onde foi isso? Lembra-se daquele dia em que eu volitei em sonho e deparei com dois jovens, um que seria médico e outro que era cantor? Eles combinavam um aborto, lembra? Fazendo uma rápida consulta mental, ele respondeu: sim, eu me lembro desse caso. Mas por que a pergunta agora? Eu reencontrei Lúcia, mestre. Ela foi até a casa onde trabalhamos. Chegou acompanhada por irmãos doentes e vingativos. Vocês trataram dela e dos doentes, certo? Fizemos o que foi possível para ajudá-los. No final do nosso encontro, ela me apresentou a filha, e de repente, vi na menina um retrato que trago em minha mente. Conforme já aprendeu, ora ao Pai e pede para que ele esclareça essa dúvida. Se é alguém de sua família que você precisa resgatar, Deus não vai desampará-lo. Continue orando, José. Fiquei olhando para ele e perdi a coragem de falar o que tinha ensaiado. Levantei-me e apenas segui de volta à colônia.